Neste vídeo oferecido pela FNAC vamos falar da experiência que é jogar num Chromebook, se ele é o portátil ideal para ti ou não, se o jogo que tu consegues aqui se é fluido, se não, se existe um bom catálogo de jogos e tudo isso com base então aqui no Lenovo IdeaPad Chromebook Gaming. Vamos fazer também a análise do portátil e tu veres se face àquilo que tu procuras ele é o ideal para ti ou não. E para além disso tu já sabes que ele está disponível em fnac.pt ou numa loja FNAC perto de ti. Estás preparado para o vídeo? Está no ar o Power On. E começamos a nossa análise aqui pela grande questão que é o que é um Chromebook, porque existem muitas pessoas que conhecem, mas existe quem também não conheça, fazer aqui uma explicação rápida. Basicamente, um portátil Chromebook é um portátil cujo sistema operativo não é o Windows, não é como o do Mac, ele é o Chrome OS. É um sistema operativo que é baseado no Google Chrome. Aqui, a sua utilização é muito baseada em internet. Tudo o que tu podes fazer na internet, visitar sites, aceder a aplicações, cada vez começa a existir mais software que é baseado na própria internet. Tu vês o exemplo do Canva, tu vês o Photoshop também já caminha para ter versões net, até o próprio Office também já tem a versão web. Portanto, este portátil está muito desenhado para esse uso. Mas para além disso, se tu quiseres ter aplicações, ele também vai permitir que tu tenhas tudo o que são aplicações. Ele vai permitir que tu instales coisas da Play Store, que tu instales ficheiros de APKs. Ele vai permitir isso tudo. Aliás, se tu tiveres aqui um bocadinho mais de interesse em conhecer mais o que é um Chromebook, as diversas opções de Chromebooks que existem, eu já fiz um vídeo aqui nesta rubrica também sobre isso, eu vou deixá-lo aqui em cima no card e lá em baixo na descrição. Uma das grandes vantagens que este sistema operativo tem é que ele é muito leve. E isso vai permitir que o hardware que tu tenhas na tua máquina seja também leve. Ou seja, se tu pegares num computador com um processador Intel Celeron e, por exemplo, com 4 GB de RAM, se tu lhe correres, por exemplo, o Windows em cima, ele vai ficar muito lento. Tu não vais conseguir abrir a maior parte das aplicações. Tu, para navegares na internet, ele vai ser muito lento. Enquanto, se tu pegares exatamente nas mesmas specs e tu colocares um Chrome OS, ou seja, se o tornares num Chromebook, ele vai ser, então, muito mais rápido. E aqui a grande vantagem é que o preço destes computadores, face a computadores Windows, vai ser muito inferior, porque tu não vais estar a gastar dinheiro no hardware, não precisas dele a ser topo de gama para correr tudo, enquanto no Windows isso é efetivamente um problema. Ainda assim, claro, dentro dos próprios Chromebooks tu vais ter aqui várias hipóteses diferentes. Tu tens alguns com os processadores Celeron, tens alguns que são já com processadores Intel Core i5, i3 e por aí fora, e vais ter também aqui diversos níveis de gigas de RAM e por aí fora. Falando aqui do portátil do nosso vídeo e aquele que eu analisei para te poder fazer então estes testes. Estamos a falar então do Lenovo IdeaPad 5 Chromebook Gaming. Ele é aqui uma versão específica do Chromebook e específica para gaming. Em termos de aspecto, como tu vês, ele é muito bonito. Aqui um tom meio azulado. Também tem aqui tipo uns stickers na parte de trás que lhe vão dar muita pinta. E assim que tu o abres, consegues ver que ele é literalmente igual a um portátil normal do que tu estás habituado. Não é porque ele é Chromebook que iria ser diferente. Muda aqui um bocadinho no teclado e posso-te já falar sobre isso. É porque tu aqui neste teclado, ele é um teclado estilo chiclete com teclas de pressão assim, bastante baixas. Tem também o numpad do lado direito, ou seja, é um teclado completo de 100%. O que eu te estava a dizer em relação às teclas é que tu aqui vais então ter algumas teclas que são diferentes daquilo que tu vês no Windows. Não tens tecla do Windows, aqui o controle é junto ao Alt e depois tens logo a spacebar. E tens sim a tecla para aceder ao menu aqui na zona onde normalmente tu tens o Caps Lock. Também os atalhos na parte superior, eles são diferentes daquilo que tu estás habituado então noutros portáteis. O resto é tudo igual. Na parte inferior tu vais ter um trackpad, aqui ele tem dimensões muito jeitosas, muito bom de se trabalhar com ele. Na parte superior tu vais ter aqui a grelha onde estão então os speakers. Em termos de entradas, temos então aqui no lado esquerdo uma luzita indicadora quando ele está a carregar. Ele carrega aqui na porta logo ao lado USB tipo C. Tens uma porta USB normal, um jack de 3.5 mm para ligar os teus fones, entrada micro SD para ligares, por exemplo, um cartão de memória. Do lado contrário, ou seja, do lado direito do teu portátil, tu vais ter aqui entrada para tu colocares um daqueles cadeados, em que normalmente nas empresas existe muito esta porta, aqui também vais ter. Tens também um USB tipo C e um USB normal. E também à imagem dos outros portáteis, ele vai ter então aqui uma câmara frontal, ela é Full HD, tem bastante qualidade, ela vai permitir que tu faças tudo o que é videochamadas e também que tu uses quando quiseres fazer, por exemplo, streaming. Tu poderás utilizá-la ela e não vais ter necessidade de então comprar uma câmara própria. Uma das coisas que ela também tem muito boa é que ela tem embutida uma parte de privacidade, aqui uma tapa, em que tu podes deslizar para o lado e ela fica então bloqueada, ou seja, a tua câmera não vê nada e podes puxar cada vez que quiseres então utilizá-la. Eu acho que isto, hoje em dia, em qualquer portátil deveria ser obrigatório. Agora, o que é que o transforma num Chromebook de gaming face a um dos normais?
Primeiro é todos os constituintes internos que nós aqui temos são de topo para um Chromebook. Estamos a falar do processador. Aqui tens o Intel Core i5 de 12ª geração. Vai ser dos melhores que tu poderás ter num portátil destes. Também 8 GB de RAM. Também vais ter 512 de memória. Ou seja, em termos de specs, para um Chromebook está no topo. Aquilo que me faz dizer que ele é incrível para gaming dentro então dos Chromebooks é o facto de ele ter um ecrã virado para o gaming, ou seja, estamos a falar então de um ecrã IPS de 16 polegadas com uma resolução de 2.5K, 2560 por 1600. Ele faz 350 nits e cobre 100% do espaço de cor de sRGB. Tem também antibrilho e certificação TUV, ou seja, a certificação por causa da emissão de luz azul. E onde ele se vai destacar muito aqui então na questão do gaming é que ele tem uma taxa de atualização de 120 Hz. Para qualquer jogador, e isto é das coisas mais essenciais, ele vai atualizar os seus frames muito mais do que tu tens então na maior parte dos portáteis, o que vai fazer com que tu no jogo consigas ter um jogo muito mais fluido do que tu terias então no outro ecrã e por isso incrível para a questão do jogo. Também ajuda muito à questão do jogo o Bluetooth que ele tem e o Wi-Fi. E isto pode ser algo que tu normalmente me vais dizer, mas o que é que isso vai afetar? Vou-te explicar. Em relação à parte do Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.1, que vai permitir que tu ligues qualquer acessório, qualquer comando, qualquer rato, qualquer teclado, e ele vai ter aqui uma ligação bastante estável e bastante boa. E tu vais poder ligar, por exemplo, comandos da Xbox, poder ligar comandos até de outras marcas ou por aí fora e poder jogar os jogos todos com o comando em vez de utilizares o rato e o teclado dele. Também onde ele é um step up é na questão do Wi-Fi. Ele já tem a nova norma Wi-Fi 6E. E estamos a falar de um computador que é virado para tu utilizar o Chrome, utilizar aqui tudo o que é jogo baseado em streaming e por aí fora, o Wi-Fi super rápido teria que ser obrigatório. E tu aqui não só tens a norma 6 do Wi-Fi, que é uma norma muito mais rápida e com uma banda muito melhor, como tu já tens aqui o Wi-Fi 6E. Estamos a falar de um Wi-Fi que funciona numa frequência diferente do normal. Estamos a falar de um Wi-Fi que não vai estar a funcionar juntamente com as tuas coisas de smart home, com os teus outros dispositivos, computadores e por aí fora. E isto vai-lhe então dar muito mais velocidade. Se tu quiseres saber um bocadinho mais sobre este Wi-Fi 6E, como é que isto funciona e testes, eu vou trazer muito brevemente aqui ao canal um produto com Wi-Fi 6E. Se tiveres interesse, subscreve o canal e ativa as notificações que assim que eu lançar esse vídeo poderás ser dos primeiros então a vê-lo. Como eu te estava então a tentar dizer, tu aqui vais ter a melhor experiência a nível de Wi-Fi. E é também essencial neste tipo de produtos, porque como tu percebeste, Chromebook, Google Chrome, ele está muito associado então à utilização da internet, à utilização do browser. E tu precisas então da melhor internet possível. E atenção, fazer só aqui também o alerta que muitas das pessoas acham que a aplicação é muito melhor do que a utilização do programa em si no browser. Não é verdade. Dou-te o exemplo do Canva, que eu utilizo imenso, e utilizo no MacBook. Portanto, nem sequer é isto, nem sequer é o Windows. E utilização no MacBook, eu prefiro muito mais a versão da web do que a versão da aplicação. A aplicação está sempre a pedir para reiniciar. Muitas das vezes, quando eu entro, começo a fazer coisas e ela não está ligada à internet, diz que precisa de atualizar e quando eu fecho, desapareceu tudo o que eu estive a fazer. Portanto, a utilização na web acaba por ser muito melhor. E claro que isto passa-se com os programas e também se vai passar muito com os jogos, então, neste tipo de computadores. Se tu me perguntares, André, então eu não posso correr mais nada do que jogos a utilizar na internet em serviços de cloud gaming? Sim, tu vais poder utilizar. Tu vais poder utilizar, por exemplo, o serviço de jogos da Google, onde tu descarregas os jogos para o teu computador e podes jogar um catálogo muito, muito grande. Vais ter, lá está, o pagamento de uma mensalidade e podes jogar jogos, todos eles de forma gratuita, sem teres que os comprar individualmente. Também poderás jogar jogos sem qualquer tipo de publicidade. Logo aí, se tu vires, o catálogo já é muito grande. E para além desse serviço, tu podes também descarregar tudo o que são os jogos que estão na Google Play. Poderás também descarregar jogos e aplicações que seja via APK. E aqui abre-se um mundo de hipóteses. E quando eu te falo nestas hipóteses, tu tens também algo que normalmente as pessoas não se lembram que dá para fazer neste tipo de computadores. Tu podes descarregar e utilizar emuladores. Para quem não sabe o que é um emulador, explicar muito rápido, é um programa que te vai correr as ROMs, ou vai te correr como se fossem os jogos que tu tinhas em consolas antigas. Atenção, faz sempre o reforço, tens de ter muita atenção à parte legal disto. Porque nem sempre tu podes utilizar alguns jogos se tu não tiveres a sua versão física ou por aí fora. Mas se fizeres tudo dentro da regra, tu poderás então utilizar emuladores de PS1, PS2, PS3, Nintendos, Game Boys dos antigos. Tens aqui um catálogo incrível de jogos antigos e a juntar então ao do serviço da Google, vê o que ele já cresceu. Depois, claro, o que é que falta? Falta tudo o que é jogos recentes, jogos como Assassin's Creed, Far Cry e não sei o quê, não podes jogá-los.
É claro que podes. Tu podes utilizar serviços de cloud gaming, como o Xbox Game Pass, em que tu, lá está, vais pagar uma mensalidade, mas vais ter uma biblioteca enorme de jogos para poder jogar. E se tu quiseres saber que jogos é que estão então nestas listas, no próprio site do Xbox Game Pass, vai-te aparecer lá uma lista completa com todos os jogos, portanto tu poderás ver. Acrescentas também o quê? Serviços como o GeForce Now. Ele basicamente vai-te permitir tu jogar jogos que estão na Steam, que estão na Ubisoft, na Epic Games. Tens aqui muitas hipóteses. E é só tu ires, verificares os catálogos de jogos que estamos aqui a falar e ver a quantidade. Portanto, acho que para a maior parte dos jogadores não vão faltar jogos. Agora também de passar aqui um bocadinho da minha experiência, o que foi jogar em cloud gaming e utilizar uma máquina destas, principalmente esta máquina aqui do review. Devo dizer que estava à espera que o jogo fosse ter mais travagens. Fluiu bastante bem. Não te vou dizer que foi zero travagens. De vez em quando deu-lhe uma travagem ou outra. Mas também temos de ter atenção uma coisa. É que a experiência que eu te for passar vai ser muito própria minha. Porque vai depender muito da minha ligação à internet. Em termos de máquina, o que está aqui em termos de constituintes vai-te permitir tu correres praticamente tudo nesta máquina. Quando eu digo praticamente, é mesmo tudo. Depois, vai depender, lá está, da ligação à internet. Portanto, se tu tiveres uma boa ligação à internet, tu vais conseguir correr estes serviços muito bem. Já se tu me disseres, André, não quero cloud gaming, quero, por exemplo, comprar o FIFA, descarregá-lo, instalá-lo, o último FIFA do mercado, não depender da ligação à internet, então eu vou-te dizer que este, se calhar, não é o computador para ti. Tu aí, se calhar, procuras, lá está, um portátil com Windows, um portátil com uma gráfica dedicada que possa correr-te o jogo e essa será, então, a melhor solução. também te vou dar o alerta, é que um portátil desses, face ao custo desse, é 3, 4 vezes superior, se não for mais. Portanto, tens que pesar qual é que é a melhor solução para ti. Se aquilo que tu procuras for este computador, tu já sabes que ele está disponível em fnac.pt, links lá em baixo na descrição, ou então numa loja Fnac perto de ti. E se o vídeo te ajudou, deixa o teu like, subscreve para mais conteúdo deste e nós vemos no próximo vídeo.